Bem-vindos ao Mental Chip, o lugar onde o conhecimento dobra a cada informação. No nosso último encontro, a gente viu como Sam Walton começou pequeno para sonhar gigante. Hoje, nós vamos mergulhar na lição que ele mesmo dizia ser a mais importante de todas. Nenhuma grande ideia cresce sozinha. O verdadeiro poder, a verdadeira força está nas pessoas. E pra gente já começar a pensar, eu quero deixar essa pergunta no ar. Parece uma coisinha boba, né? A diferença entre para e com. Mas essa distinção sutil foi, na verdade, a base de toda a filosofia do Sam Walton. E acredite, o segredo por trás do crescimento absurdo do Walmart. Sabe, o Sam Walton sacou desde cedo que o lucro era uma consequência e não a causa. A verdadeira força para um negócio durar, para ele crescer de verdade, seria construir uma cultura onde cada pessoa, da faxina à diretoria, se sentisse parte de algo maior, remando junto para a mesma direção. E a primeira atitude para construir essa cultura foi uma mudança, radical, mas que começou de um jeito surpreendentemente simples, trocando uma única palavrinha. E o que é fascinante aqui é o poder que essa simples troca teve. Sam Walton simplesmente aboliu a palavra funcionário e instituiu o termo associado. E isso, gente, não era só um nome bonitinho, era uma declaração de princípios. A ideia de hierarquia, de chefe e subordinado, deu lugar à de parceria. O foco deixou de ser só em cumprir tarefas e passou a ser na missão da empresa. E o resultado? Um sentimento poderoso de pertencimento, de dono do negócio. E essa citação dele resume tudo, não era da boca para fora. Para o Walton, ser um associado significava ter acesso de verdade às informações e dividir de verdade a responsabilidade pelos resultados, tanto os bons quanto os ruins. Foi uma virada de chave fundamental no jeito de operar a empresa. Mas como é que essa parceria saía do discurso e virava realidade? Para ele, a coisa tinha que ser tangível, algo que as pessoas sentissem no bolso e no dia a dia. Então, o plano de ação dele foi muito concreto, baseado em 3 pilares. Primeiro, programas de participação nos lucros. Simples assim. Se a loja lucra, todo mundo ganha junto. Segundo, reuniões abertas, onde os números da loja, as vendas, as metas, tudo era compartilhado com a equipe. E terceiro, algo que ele fazia questão. Ele pessoalmente viajava o país inteiro para visitar as lojas, conversar com as equipes e reconhecer o esforço de cada um, cara a cara. E para a gente ter uma ideia do poder disso na prática, tem uma história que é simplesmente incrível. Uma das lojas do Walmart estava com um índice de perdas de encolhimento de 6%. Para quem entende de varejo, sabe que isso é um desastre completo. Significava um prejuízo gigantesco e o fechamento daquela loja era quase certo. Aí que está a virada de chave. Chegou um gerente novo e resolveu aplicar a cartilha do Sam à risca. Abriu os números para a equipe, estabeleceu metas claras com todo mundo e compartilhou os resultados. Em 1 ano e meio, aquela loja, que era o patinho feio da empresa, não só reduziu as perdas para menos de 2%, como voltou a dar lucro. Foi a prova de que a tal cultura de parceria não era um sonho, era uma estratégia de negócio poderosa. Ok, então a gente tem parceria, tem participação nos lucros, mas faltava um ingrediente essencial para tudo isso funcionar: a confiança. E para o Walton, a confiança se constrói com uma coisa: comunicação radicalmente transparente. Foi aí que ele criou a famosa política da porta aberta. A regra era clara: qualquer associado, de qualquer nível, podia bater na porta de um gerente, de um diretor ou até do próprio Sam Walton para dar uma ideia, fazer uma crítica ou relatar um problema. E o mais importante, sem medo nenhum de retaliação. E para mostrar que não era brincadeira, olha só o que o próprio Sam dizia. Ele sabia que, para a política funcionar, ela precisava ter força, ter dente. Se um associado estivesse certo, a liderança ia apoiar, mesmo que isso significasse ir contra a decisão de um gerente. Isso provava que a política não era só um cartaz na parede. E os resultados disso, foram transformadores. O medo na empresa diminuiu, a confiança floresceu e a inovação explodiu. Ideias geniais como a do People Greeter, aquela pessoa simpática que recebe os clientes na porta, vieram de associados da linha de frente. Outro programa, o Yes We Can Sam, gerou milhões em economia com ideias que vieram direto de quem estava lá, no dia a dia da operação. E para amarrar tudo isso, para dar liga em toda essa cultura, o Walton usou uma ferramenta poderosa e que muitas vezes é esquecida no mundo corporativo: a celebração. A cultura Walmart era famosa por esses rituais que eram, vamos dizer, bem únicos e divertidos. Mas não era só sobre diversão.
Tinha um grito de guerra para alinhar a energia da galera, tinha gerente beijando porco para arrecadar fundos para a comunidade, e até o próprio Sam Walton dançando hula em plena Wall Street depois de ganhar uma aposta com a equipe. Eles não se levavam a sério, mas levavam o trabalho e a união da equipe muito, muito a sério. Mas de onde veio essa ideia maluca do grito de guerra? A história é ótima. A esposa do Sam, a Helen, conta que ele viu isso pela primeira vez numa viagem, visitando uma fábrica de bolas de tênis lá na Coreia. Ele ficou tão impressionado com a energia daquela equipe que na hora pensou, preciso levar isso para casa. Ele adaptou a ideia e a transformou num dos maiores símbolos da cultura Walmart. E tudo isso nos leva à essência, ao coração da lição de hoje. Para Sam Walton, a vitória só valia a pena se fosse de todo mundo. Um sucesso que não é compartilhado, que fica concentrado lá no topo, simplesmente não se sustenta a longo prazo. Então, resumindo a ópera, o que Sam Walton fez foi transformar colaboradores em verdadeiros parceiros de uma missão, criando um exército de donos. Ele construiu um sistema baseado em transparência e reconhecimento, usou a alegria como uma ferramenta de gestão e provou uma verdade fundamental: ninguém, absolutamente ninguém, vence sozinho. No fim das contas, a grande lição que fica é esta: muito mais do que preço baixo ou uma logística eficiente, a cultura de colaboração que o Sam Walton construiu foi a sua maior e mais duradoura vantagem competitiva. E agora, eu queria trazer essa reflexão para a gente. Pensa aí, nos ambientes de trabalho que a gente conhece. As conquistas são realmente compartilhadas com todo mundo que ajudou a construir? Deixem aqui nos comentários qual vocês acham que é o maior desafio para se criar essa cultura de dono no ambiente profissional. Vamos conversar sobre isso. E fiquem ligados porque na nossa próxima análise a gente vai conectar todos esses pontos. Nós vamos ver como Sam Walton usou essa cultura de parceria como a base, o alicerce, para criar o sistema de distribuição e logística mais revolucionário e eficiente que o mundo do varejo já tinha visto. Uma coisa está ligada na outra. Se essa análise trouxe algo de valor para você, se te fez pensar, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém. Assim o conhecimento continua dobrando a cada nova informação. Até a próxima!